E aí pessoal, conforme prometido no vídeo de review do Samsung Galaxy Book 2, esse que está aqui, neste vídeo nós vamos trazer passo a passo para o upgrade de memória RAM e também de M2 SSD ou um SSD 2.5, né, um HD tradicional. Eu sou o Diogo, você está no canal Uscatec e já deixo o convite para que, se não é inscrito, se inscrever no botão aí abaixo. Produção, pode soltar a vinheta. Então, para iniciar o upgrade de memória, nós mostramos no vídeo de review que ele tem aqui uma gaveta para você abrir aqui um engatezinho, né, que você abre aqui e instala um SSD, por exemplo, 2.5, e aqui a memória. Então, se você só vai fazer o upgrade de memória ou só adicionar um SSD 2.5 aqui, você não precisa nem abrir a tampa da máquina. Mas caso você queira trocar o NVMe, que nós vamos fazer na sequência, né, o SSD NVMe M.2 que vem nele, aí é preciso abrir a máquina inteira, nós vamos fazer na sequência. Mas eu vou mostrar o procedimento somente da memória inicialmente. Você dá uma forçadinha de leve aqui, já consegue soltar um canto, solta os dois, cuidar para não marcar o plástico, e aí você vem soltando assim devagarinho que ele abre. Aqui nós temos uma chapinha de metal que é levemente apenas encaixada aqui, que você pode soltar de leve, né? Desta forma para não danificar, né? Cuidando que aqui nós já vamos ter um pente de memória, recomendado inclusive aqui na caixinha ele desligado e fora do plug da tomada, né? Não conectado no carregador. De memória nós vamos usar uma DDR4 8 GB da data 3200. Então a memória é bom você não pegar diretamente nos contatos, se possível, né? Pega ela mais dessa forma, evitar ter uma energia estática, alguma coisa direto na placa. Ela tem apenas uma forma, né, de você encaixar, que os chanfros precisam encaixar certinho. Ela entra inclinada dessa forma. Uma vez que entrou, você aperta. E assim nós colocamos então mais um pente de memória. Vamos ver se a máquina vai ligar certinho. A gente só encaixa novamente a tampinha e a caixinha. Mas se você precisar trocar o NVMe, se não me engano ele está por aqui ou aqui, vamos olhar. O processo é simples. Você vai soltar as borrachinhas aqui. Então você puxa, sai, elas são encaixadas. Então são 4 borrachinhas, uma em cada canto, que vai liberar os acessos aos parafusos. Então nós temos aqui 4 parafusos. Uma vez que você soltar os 4 parafusos, a pior parte agora é encontrar um cantinho para a gente poder soltar a tampa, né? Então nós vamos usar uma paletinha de violão, guitarra, um cartão de crédito que você tenha, e encontrar um lugar que a gente possa pressionar um pouquinho para soltar a tampa, né? Sem marcar, né, a carcaça plástica dele. Então essa realmente é a pior parte. Geralmente mais nos cantos aqui das quinas facilita. E aí você vai devagarinho até ele ir soltando. Começa a soltar, aí você vai passando a paleta, o cartão para ele. É um processo de paciência, com muita calma para não danificar a carcaça nem algum equipamento, uma parte interna. Uma vez aberto, o que nós temos aqui, né? Conforme já mostrei, aqui nós temos a capinha protetora da memória, que você pode soltar, né? Nós já estamos com as 2 memórias aqui. Aqui nós temos então espaço para colocar um SSD 2.5. Um SSD é até um HD mecânico, né? Um HD tradicional, mas eu coloquei um SSD que eu tinha aqui de 2.5 para aumentar, né, o armazenamento. E aqui, você soltando um dos lados aqui desse cabo flat, nós temos o nosso SSD 2280. Eu vou mostrar o processo caso você vá precisar trocar ele. Aqui tem um parafuso, você desparafusa esse parafusinho que segura o nosso SSD M2. Com muito cuidado você levanta ele um pouquinho e pronto, ele desencaixou. E aí se você vai colocar, né, um novo SSD, né, um novo M2, ele entra um pouco inclinado, né, só tem uma forma de entrar aqui pelos chanfros, né, você olha na placa a forma correta, encaixa ele dessa forma um pouquinho inclinado. Esse aqui é até bem pouquinho, ó, a inclinação dele, bem menos que os demais. Então um pouquinho inclinado só, para ele encaixar. E ele já fica na posição correta. É só você parafusar e prender de volta esse cabo flat. Então aqui ele tem um encaixezinho, né, os 2 cantinhos para ficar bem certinho. Fechamos aqui. Está pronto, né, o nosso upgrade. Aqui é só desparafusar aqui, tem um encaixezinho. Cuidado porque é um flatzinho aqui, mas tem o encaixe
né, do padrão SATA aqui para conectar o outro HD. Uma coisa que nós percebemos aqui é que nós teríamos mais espaço para termos mais dissipação de calor, né, nessa máquina. Então vejo que ele dissipa aqui o processador, né, e a própria APU que vem junto. Teria um espaço maior aqui para a gente ter um dissipador talvez um pouquinho maior, né, e poder trabalhar com um pouquinho mais de calor e ter assim até mais performance, né, porque me parece, como eu já comentei, que há um limite aí de energia para ele não esquentar demais. Mas está funcionando muito bem a máquina, né? Então vamos seguir agora com os testes. Antes dos testes, de nós fazer os testes práticos, uma coisa que eu percebi que faz mais sentido até do que essa propriedade que nós temos aqui no Samsung, e se você usa outro modelo, Lenovo, Asus, Acer, enfim, também tem esse tipo de modo de desempenho aqui, né? Então aqui nós temos bateria e desempenho dentro do próprio Samsung. E esse alto desempenho aqui, quando eu ativo ele parece que ele gera mais calor mesmo, porque ele liga os coolers, você consegue ouvir, mas na prática eu não vi muita diferença de desempenho. Na verdade eu não vi nenhuma diferença. Mas o que realmente me mostrou mais desempenho é nós irmos aqui no Windows mesmo, na bateria do Windows, clicarmos nela, clicarmos novamente aqui no ícone da bateria. Aqui no Windows ele está marcado geralmente por default, modo de energia equilibrado. Aqui sim, colocando melhor desempenho, eu vi uma diferença. Então ele aumentou mais o clock, lá bateu 1.6, já vi bater 1.7 assim, né? Eu comentei no vídeo anterior que a Samsung limita a energia, né, provavelmente para não esquentar, enfim. Mas aqui no modo de energia desempenho, né, dentro do Windows, aí sim a máquina teve um ganho melhor. Aí esse 3 aqui eu estou conseguindo programar com ele normal, sem travamento. Inclusive fiz uma live do canal aí que está salvo da montagem do outro computador e transmiti a live por ele, utilizando ali a própria GPU onboard dele, né, Intel HD Graphics ali. Funcionou perfeitamente, não tivemos travamento, nada. Então esse 3 está bem interessante, mas eu tive que habilitar esse modo aqui de melhor desempenho, que ele ativa quando eu estou com ele plugado na energia. Quando eu desativo da energia, como agora, ele volta para o equilibrado, provavelmente para durar um pouco mais a bateria. Quando eu plugo novamente na energia, que eu fiz aqui, ele volta para o melhor desempenho. E aí eu estou conseguindo trabalhar muito bem com esse i3 de 12ª geração. Agora também com esse Dual Channel, a API tem subido normalmente aqui. Até se nós compilarmos qualquer coisa aqui, nós vemos que a velocidade melhorou. Está bem mais rápido do que estava lá no primeiro vídeo de review, apenas com 8 GB. Então, baixando a API e subindo novamente, dá um tempo bem interessante. Está bem semelhante do que eu tinha, né, rodando lá no Intel 12700H, né, embora o processador bem mais forte que esse aqui, ele não usava toda a capacidade. Aqui ele está usando praticamente tudo que consegue aqui de desempenho. 30, 15, depende conforme nós estamos avançando. E vejam aqui com o Docker WSL rodando, mais o Code, ele está aqui com 11 GB de uso de memória. Aí você vai abrir um Chrome ali com 3, 4 abas, já você pega 16. Vou cuidar das promoções e, sendo possível, até aumento para 32 GB de RAM, aqui, que é o máximo que ele aceita de memória, colocando 2 e 16. E nós pedirmos aqui para abrir o Android Studio. Não é o comum que eu uso, né? O meu setup é realmente o Code e o Docker. Dependendo do teste, eu preciso rodar algum app, fazer alguns testes, às vezes até mais reais. Então, a princípio, até ele vai conseguir rodar. Mas se você trabalha com dispositivo móvel para aplicação, né, Android, iOS você vai precisar um Mac, mas se você trabalha com Android, precisa aí usar o Windows ou Linux, talvez um i5 para cima aqui, e no mínimo 16, né? E aqui ele já vai, vamos acabar com a memória que nós temos disponível. Pode dar algum crash, alguma coisa, se ele não conseguir vincular mais espaço. Mas ele conseguiu abrir, né? Já subiu o nosso uso de memória, subiu bastante o processador, porque aqui ele usa bastante, não tem uma GPU dedicada também para ele utilizar para emular, então ele acaba usando bastante da CPU aqui. Mas, né, está abrindo, a princípio não está travado. Vamos abrir aqui o próprio pesquisa do Google aqui, por exemplo. Então ele mostra aí que consegue executar. Aqui talvez o nosso gargalo seja maior até, seja a memória. E no Edge nós percebemos que ele dobrou a quantidade de quadros quando nós colocamos o Dual Channel, né? Nós lembras no vídeo de review que nós fizemos, que está salvo aí na descrição também desse, ele estava lá na média de 50, 60 FPS. Agora que nós estamos com o Dual Channel, além de ter mais memória, ele está usando mais por sinal, mas também ele dobrou a quantidade, né? Como é interessante você
dependendo das tarefas que você executa, claro, adicionar mais um pente de memória para fechar esse dual channel, né? Lá com 8 GB, né, antes do upgrade, nós testamos no vídeo de review, não conseguimos rodar o CS, mesmo no HD como está aqui, né, travava demais, não tinha como jogar. Agora, usando aqui esse modo desempenho, né, que eu mostrei a recém ali na bateria, vejam que ele já está usando mais memória RAM, 12 GB ao todo, também libera mais para nossa UHD Graphics. Então nós vamos tentar rodar ele de novo. Eu vou deixar como eu fiz lá no vídeo de review inicial, em HD, né, uma resolução menor, para não forçar tanto a nossa Intel HD Graphics, né, que é limitado. E aqui eu baixei nas configurações tudo que era possível, inclusive o Fidelity FX em modo desempenho, para nós tentar ver se tem como jogar. Eu acredito que talvez sim, vamos ver, mas vai ser bem difícil. Então ele iniciou aqui, vamos andar, né, objetivo. Eu sou bem ruim no CS, mais ainda aqui, mas ele está na faixa de 40, 50 FPS, mas o jogo agora que vai começar. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Tá bem melhor do que estava apenas com 8 GB. Você quase, diria que quase consegue jogar, mas ele tem, né, um travamento de 30, cai a 30 conforme você mexe. Não é o ideal, né? O CSGO 2 ele tá mais pesado do que era o primeiro, mas veja que pelo menos ele não tá dando aqueles travamentos que zerava, né, os FPS. Como tem uma diferença interessante, né, nas placas nos vídeos on-board, você trabalhar com dual channel, né, extremamente importante, não só em notebook, em computador também. Na faixa aí de 30 quadros, né, nos momentos de pico e não se importar com isso, você até consegue jogar o CSGO com essa versão do i3. A versão do i5 deve performar bem melhor, né? A versão do i5 que já traz a Intel Iris Xe, né, de GPU, né, de APU de vídeo on-board. Um outro jogo que nós podemos testar é o Genshin Impact. É um jogo que não exige tanto assim, mas aqui tá no gráfico muito baixo, então eu coloquei no muito baixo. Apenas liberei mais do que 30 FPS, que é o padrão que ele coloca. E nós estamos aí na faixa de 40 FPS, então não fica o gráfico mais bonito, mas fica, para esse tipo de jogo, ele fica jogável, né? Fica bem mais jogável do que o próprio CSGO lá, que é um jogo competitivo, que aí você precisa uma taxa maior de quadros. Um outro jogo que nós colocamos para teste, que é muito pedido por vocês, aí é o Valorant. A princípio ele está rodando talvez de forma mais fluida que os demais, na média aí de 60, 70 FPS. Que é bem interessante, embora eu não sei jogar, então acho que eu vou até atrapalhar o jogo aqui do pessoal. Mas para nível de gameplay, né, tá bem fluido. Acompanhando ali o frame time, tá bem interessante. Então o nosso time ganhou aqui, mas eu não fiz nada, tá? Mas só para nós ver que de vez em quando ele dá umas quedas ali a 30, mas tem rodado aí de forma interessante o Valorant. Já um teste aqui com o Fortnite, nós vamos testando, né? Como nós comentamos, não é um notebook gamer, mas aí a gente vê que mesmo renderizando em HD, né, 1280 por 720, como nós fizemos lá no CSGO 2, não tem como. Ó, ele travou agora, por exemplo, a 11 FPS, caiu a 1. Então Fortnite é um jogo que me parece estar exigindo bastante CPU, principalmente. Usou bastante RAM ali, praticamente atingimos 15 ali, quase todo o nosso estoque de RAM, que é 16 GB nesse momento no notebook. Então não tem como jogar, porque ele está só travando. Então eu quis trazer aqui para mostrar de exemplo que se você precisa dessa máquina para estudar, enfim, em vez em quando quer jogar um Fortnite, então talvez a versão com i5, talvez, né, nós não temos ela aqui para teste, mas a versão com i3 eu botei tudo no baixo lá, resolução HD, mas não tá indo, né, não tem como jogar. Conforme vimos, a adição de um pente a mais de memória RAM, fazendo o Dual Channel 16 GB de memória 8+8, liberou bastante o uso para o Windows e de certa forma para nossas aplicações. Então já faz aí 10, 15 dias que eu estou usando ele para trabalho. Docker, WSL, Code praticamente aberto o dia inteiro, com Chrome, enfim, DBWeaver, PGAdmin, várias aplicações ali que vão consumindo um pouquinho. E eu estou trabalhando muito bem com ele, então esse 13 12ª geração me surpreendeu nessa questão. Edição de vídeo também é possível fazer com ele, DaVinci Resolve para vídeos em Full HD, que são esses do canal, eu consigo editar nele tranquilamente. Às vezes ali se você usa muito Fusion, aí sim o processador vai gargalar, mas para transições normais, ali as que já vêm prontas, né, às vezes ele demora alguns segundos para processar ela, mas você consegue trabalhar normalmente, o que também é bem positivo. Gravação com OBS Studio, se você marcar lá a opção para utilizar a APU dele, eu fiz até uma live de montagem desse computador que está aí no fundo, utilizando ele, foi quase 2 horas, ele trabalhou normalmente, não teve picos de uso de CPU, nem de vídeo, não teve travamentos. Para jogos que não é o objetivo dessa máquina, ela não é uma máquina gamer, nós vimos inclusive ali a dissipação dela ali que é bem limitada,
Porém, né, às vezes é a máquina que você tem aí para estudar, trabalhar e você quer jogar alguns jogos. Nós vimos ali um teste com o CS2 Go, melhorou muito com o Dual Channel, então se faz necessário. O Valorant rodou muito bem, até surpreendentemente bem. Já o Fortnite eu não consegui encontrar uma configuração que rodasse. O Age 2, né, já não é um jogo tão pesado assim, né, também rodou muito bem. Então com esses jogos que eu testei, você tem uma base para outros, aí, como LoL, Dota, que você joga, enfim, se você vai conseguir rodar nela. Outros softwares, outros games, enfim, que você queira que eu teste, coloque nos comentários aí que eu tento trazer para nós ver como se comporta. Então esse era o vídeo de hoje, agradeço quem chegou até o fim, quem assistiu. Fica o convite para se inscrever no canal quem não é inscrito, e se o vídeo foi útil também deixar o like para ajudar. Até o próximo.